for ler comigo em Mateus 5:44, diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Olha só, esse comportamento é uma característica só de filho. Bastardo, filho bastardo não faz isso. Filho bastardo se compara. Filho bastardo se assemelha ao que não é real. Filho bastardo cogita das coisas, imagina coisas. Filho não. Filho só tem uma meta: obedecer. Ainda que isso te custe, e nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Né? Por isso, o amor é uma decisão. Ele mandou amar. Eu amo se eu decidir. Se eu não decidir, eu não obedeço. Eu tenho esse direito também de não aceitar, de não seguir, de não obedecer. Mas é uma escolha. E uma escolha com preço alto demais. Por quê? O Romanos 5:8 vai nos dar essa resposta. Mas Deus prova. Meu querido, todo amor existe uma prova. Todo amor exige uma prova. Porque Deus fez isso. Deus provou o seu amor por nós. Então, eu preciso provar o meu amor uns pelos outros. E Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembra das palavras da cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a nossa oração deve ser essa: Senhor, perdoa os meus irmãos que me ferem. Perdoa aqueles que me maldizem. Perdoa aqueles que me magoam, porque eles não sabem quem eles estão tocando. Porque quando eles tocam em mim, eles tocam em ti, Senhor. Por isso, eu os abençoo. Independente do que eles falam, independente do que eles façam, eu os libero. Eu abro o meu lado da algema e os libero. Outra característica que o amor e o ódio, e às vezes a gente tem essa visão muito filosófica na nossa cabeça, de que o amor está no Polo Norte e o ódio está no Polo Sul. Não, querido. O amor e ódio é a face da mesma moeda. Amor e ódio estão na mesma moeda, só que uma face tem que estar virada para você e a outra tem que estar de costa para você. É uma decisão. Eu vou escolher se eu quero cara ou se eu quero coroa. Se eu quero amor ou se eu quero ódio. Por quê? Porque eu sou devedora do amor. Um amor incondicional, um amor que veio para mim quando eu não valia nada. Hoje eu valho, né? E eu não gosto quando pessoas dizem assim: ah, você não vale nada, nós não somos merecedores. Somos sim, sabe por quê? Porque Jesus não morreria por aquilo que é inútil. Jesus não morreria por aquilo que não tem nenhum valor. Então, a nossa inutilidade é em relação à graça, em relação à salvação, mas em relação à aceitação, eu sou merecedora sim, porque Ele só ama aquilo que é bom, porque Deus é amor. E Ele me amou quando eu ainda era pecadora. Quando eu escolhi Barrabás, quando eu disse crucifica, quando eu o rejeitei, Ele dizia: eu te amo. Né? Então, amor e ódio é a face da mesma moeda. Nós é que vamos determinar e vamos escolher que tipo, né? Qual lado dessa moeda eu vou escolher para mim. Então, se eu escolho cara, obviamente, eu não escolho coroa. Né? Se eu escolho cara, a coroa eu não vejo, porque está do lado, né, oposto. Então, nós precisamos entender qual lado eu vou escolher e como eu posso escolher a face do amor. Como escolher a face do amor? Odiando o pecado, odiando tudo aquilo que Deus odeia. E nós confundimos demais entre odiar pecado e odiar pessoas.
Odiar a prática do pecado é uma coisa, e odiar quem pratica o pecado é uma outra coisa muito distante. E às vezes nós gastamos tanto tempo odiando quem pratica o pecado, que nós esquecemos que essa é o lado inverso da moeda. Não precisamos gastar tempo e nem energia odiando quem pratica o pecado, mas nós podemos sim odiar com todas as nossas forças o pecado, a maldade, o egoísmo, a falsidade, né? Isso nós podemos fazer. Porque tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Tu não tem prazer na iniquidade. E contigo, né, não habitará o mal. Então, você vê, Deus odeia e não tem prazer na iniquidade. O pecado não traz alegria a Deus. E muitas vezes, em tempos de crise, de pandemia, nós fazemos o quê? Culpamos a Deus. Colocamos sobre os ombros de Deus a responsabilidade do mal, das doenças, né, dos Covid, dos vírus, da maldade, da inflação, quando, na verdade, tudo isso é consequência de ações da raça humana. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que eu vou semear para a minha vida e para a vida da minha próxima geração? É o que mais me constrange. É olhar a próxima geração e ver que eu vou deixar um legado espiritual, que muitos não vão ver, mas virá sobre peso ou leveza sobre os ombros deles a partir das minhas ações. Como matriarca da minha família, eu deixo um legado espiritual, quer eu queira, quer eu não acredite nisso. Esse legado vai ficar a partir do meu relacionamento com o Pai, a partir do meu relacionamento com Deus, a partir do meu relacionamento com os meus irmãos. Esse legado fica, marca a história da minha geração. Legado. Meu legado não é saber quão sábio, quão inteligente, quão rica eu fui. Não, quão psicóloga fantástica eu fui. Nada disso é importante. Mas o quanto o meu andar com Deus pode impactar a vida de alguém, pode mudar a vida de alguém. Um dia, eu devia ter uns 23 anos, eu me sentei num dos últimos bancos de uma nova igreja que eu comecei a frequentar. E ali eu comecei a orar. Eu comecei a falar com Deus como se ali só houvesse uma pessoa, eu e o Senhor. E ao término daquela oração, eu ouvi uma vozinha orando assim: Senhor, me ajuda a ser como essa pessoa que acabou de orar. Meus olhos se encheram de lágrimas, meu coração se aqueceu. E eu falei assim, meu Deus, eu não tinha dimensão de que o que eu orava, o que eu pedia ao Senhor, alguém do meu lado pudesse estar ouvindo além do Senhor. Os anos se passaram, aquela pessoa era uma jovem, se tornou minha amiga, minha intercessora, minha querida. E não, com tanta alegria, eu vi que aquela moça foi a moça que me sucedeu no campo missionário que nós abrimos as portas no Uruguai. Então, você vê o poder de uma oração e a resposta que nós damos a Deus por uma oração. Um dia ela disse, Senhor, eu quero ser e como essa pessoa que acabou de orar. E qual era a minha oração? Era uma oração de entrega, de me colocar a serviço do Senhor no reino. E eu era muito jovem, eu nem sabia o que eu estava falando com Deus. Eu só queria servi-lo. É ingratidão, independente dos sacrifícios. E passado muitos anos, aquela moça foi responsável pela compra do terreno onde a igreja foi construída. E ela foi a minha sucessora, aquela que foi enviada em missões para me suprir, para estar no meu lugar ali.